do livro Mantras de Vida, de Luester. Se o negativismo me ronda, o que raramente acontece, acendo a vigilância e com pouco tempo estou normal, mais alegre que antes, mais corajoso que nunca, e o otimismo alcança o nível da prudência. Livro dos Espíritos, ainda sobre pactos, a pergunta 550. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O seu erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria que se pode explicar dessa maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos pode deles obter riquezas ou qualquer outro favor. Rebela-se contra a providência. Renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar nesse mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Isso não quer dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez mais se enterra, não terá, no mundo dos espíritos, a satisfação de que tenha gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta, por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se, por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim tacitamente entre estes e ele, o espírito delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos falando sobre prece e hoje vamos falar sobre as preces para os médiuns. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim: Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens terão visões e seus velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da terra e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens, nas mulheres, nas crianças e nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus outorgou ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobriu o mundo do infinitamente pequeno. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes, incumbidos de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de reconduzirem-no à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material
que lhe cumpre executar nesse mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Aí tem os médiuns o de que devem compenetrar-se bem, para não fazer mau uso de suas faculdades. Aquele que médium compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência lhe profligaria como ato sacrílego utilizar por divertimento e distração, para si ou para os outros, faculdades que lhe são concedidas para fins sobremaneira sérios e que o põem em comunicação com seres de além-túmulo. Como intérpretes do ensino dos espíritos, os médiuns têm de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades, porque os que enveredam pelo mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Terão por isso mesmo de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. E em Antologia dos Imortais, a segunda parte da poesia Canta Coração, de Francisca Clotilde. A esperança é luz no tempo, e o próprio tempo a conduz. Cada noite espera a aurora espera mais luz. Se hoje curtes de alma aflita, provação, névoa, pesar, amanhã é novo dia, não te canses de esperar. Quem espera sempre alcança, afirma velho rifão. Coração, segue e confia, canta a vida, coração.